rapidinho. Eita! Chegou aqui, ó. Gente, nós estamos, nesse exato momento, eu, professora Tabita, professor Silvio Santos. Juntos para a gente continuar nessa pegada. Olha aqui, nosso colega aqui, o Vitor, né? Sempre juntinho aqui conosco. E a gente vai falar na aula de hoje, na aula de hoje. Articular bem, né? Assim, o infinitivo, falar. Só porque eu enfatizo esse prof é demais, né, minha joia? Nós vamos falar um pouco sobre as heranças, tá? E quando a gente fala em herança, genética, não é aquela... né, exatamente. Não é o carro, a casa, não. Nada de bens, não. É herança genética. Herança genética. Então a gente vai falar sobre algumas características que identificam aí, né, tanto genotipicamente quanto fenotipicamente, os indivíduos da espécie humana, né? E aí a gente vai discorrendo sobre isso. A gente assim, muito suave na nave. Suave na nave. Hoje tá tranquilo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a probabilidade, da frequência masculina e feminina. Fala, prof. E lembrando que só a questão do conceito, para você saber bem. Genótipo é o conteúdo genético e fenótipo é o que aquele conteúdo genético vai expressar para as pessoas verem em você. Ok? Eu sou azão, azinho, um exemplo. Eu sou azão, azinho para olho preto. Isso é o genótipo. O fenótipo é o olho preto expressado, é a característica revelada, ok? É importante falar isso porque nessa aula vocês precisam ter bem essa questão do conceito, né? As heranças, elas se expressam, ou seja, os genótipos que a gente recebe dos nossos antecessores, né? Dos nossos ancestrais, eles são expressados na forma de fenótipo, né? E alguns fenótipos podem, muitas vezes, não seguir à risca o que veio dos nossos antecessores, ou seja, às vezes um filho nosso pode apresentar uma síndrome, às vezes pode algum tipo de problema genético que nem sempre é provindo de alguém. É interessante vocês entenderem também que existe a herança genética, professora, mas tem coisas que acontecem aleatoriamente por acidente. Exatamente. Na gente ou num filho nosso. Nem tudo. Fatores externos, ambientais. Exatamente, fatores né? externos ambientais também podem influenciar. Ou seja, não é porque você, por exemplo, tem um filho síndrome de Down, ou você conhece alguém, que alguém na família é obrigado a ter tido essa mesma síndrome. Não, tem coisas que acontecem ali aleatoriamente, entendeu? E que não fazem parte de um conjunto de heranças. É importante você saber isso. Beleza? Mas vamos lá, professora? Vamos jogar no quadro. Falei demais. Falei, professora? Não, tá tranquilo, prof. Você é joia. Aula 10, então. Heranças sexuais. Nós vamos falar sobre os caracteres que identificam a nossa espécie. Vamos falar sobre a determinação do sexo na espécie Homo sapiens. A probabilidade das frequências, né, de ocorrências de meninos, meninas nascerem a cada gestação. E vamos falar de algumas deficiências relacionadas a essas heranças sexuais. Tranquilo? Vamos então para essas habilidades da aula de hoje. Prof. Silvinho. Entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Ok, como a gente falou, a gente vai discorrer nessa aula sobre essa questão dessas heranças, né? Inicialmente, a gente está falando de caracteres. O que é caracteres? São as características. E a gente vem estudando desde o início dessa unidade que essas características, elas se expressam, né? E essa expressão que é chamada, como o professor falou inicialmente, de fenótipo. Só que quem determina esse fenótipo é justamente a parte genética, a constituição genética de cada indivíduo. Nós, seres humanos, Homo sapiens, temos uma constituição genética, correto? Que vai nos distinguir de todas as outras espécies. Ou seja, aquele quantitativo de cromossomos presente nas nossas células. E essa aula a gente vai ver dois conceitos que nós já falamos anteriormente, tá bom? Vamos lá, joga lá na tela. Então, olha só, aqui a gente tem, tá, dois tipos de células, que a gente chama de células haploides, representada ali pelo Nzinho,
E nós vamos ter também as células chamadas diploides, que são representadas por 2N. Olha aqui, em condições normais, qualquer célula diploide humana contém 23 pares de cromossomos homólogos. Isto é, 2N igual a 46. Então, nas nossas células, dentro do nosso corpo, a constituição genética do nosso corpo, da espécie humana, tem 46 cromossomos, 2N célula diploide. Na formação do gameta, nós precisamos de um evento, tá? Que vai anteceder essa formação desses gametas, que é a meiose, que nós vamos detalhar aí para frente nas outras aulas. Então, esse processo meiótico é que gera, né, as nossas células reprodutivas, que são os gametas, os meninos, os espermatozoides, e as meninas, os ovócitos secundários, que a gente chama também de óvulo. Eita, ok? Quase não sai. Desses cromossomos, então, 44 são chamados de cromossomos autossomos. Olha aqui para mim. Você se lembra que nós falamos de heranças autossômicas? Olha aí. É justamente em relação a esses cromossomos aí, que são chamados agora de autossomos, tá? São aqueles que estão distribuídos, são os 44 cromossomos que nós temos aí, que não tem nada a ver com o XX e o XY, ou seja, os cromossomos sexuais, tá bom? Então, quando a gente vai olhar cada espécie, cada um vai ter um número de cromossomos que o representa. Então, o indivíduo da espécie Homo sapiens vai se reproduzir com um indivíduo também que tem 46 cromossomos. Nas suas células reprodutivas, eles vão ter cada um a metade, 23. Para ocorrer, então, o encontro dos seus gametas e gerar um novo ser. Com quantos? 46 novamente. Tá? Isso vai acontecer para todas as espécies. Elas se encontram justamente para poder formar, né, unir esses gametas. Vamos para o quadro. Então, olha lá no quadro. Joga lá. Então, como a gente falou, são os cromossomos sexuais, né? Que são chamados de heterossomos. Por quê? Porque pode ser XX ou pode ser XY, tá bom? Então, chega ali. Aqui vocês já conhecem essa estrutura aqui, gente, é chamada de cariótipo. Só que aí, agora a gente vai frisar aqui, prof, o cariótipo masculino tem diferença, você já sabe, querido aluno. Então, olha só, lá do número 1 até o número 22, você tem a junção desses pares de cromossomos homólogos. Prof, como é que a gente identifica esses cromossomos? Teve uma aula anterior em que nós falamos sobre os cromossomos. Olha aqui para mim. Quando nós falamos de cromossomos, a gente mostrou para vocês quais são os tipos deles, tá? Então, nós podemos ter cromossomos, vamos dizer que se o meu dedo aqui seja um cromossomo, correto? Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas, se eu te passar um traçozinho no meio aqui, é como se representasse o acrossomo desse cromossomo, que é a partezinha que tem uma constrição primária, né? Centrômero. Eu falei o quê, gente? Acrossomo do espermatozoide, misericórdia. Então, centrômero, ainda bem que o Silvinho está aqui e a gente troca as palavras mesmo, olha lá. De vez em quando eu falo. De vez em quando ele percebe, né? Então tá, os centrômeros vão ter aquela constrição primária que vão dividir essas partes então do cromossomo. Então, quando você tem esse centrômero no meio, você tem um cromossomo metacêntrico. Se ele subir um pouquinho, submetacêntrico. Se ele for mais para a ponta, como se fossem umas orelhinhas, eu vou ter o acrocêntrico. E quando ele está na extremidade, eu vou ter o telocêntrico. Então, quando você... Mostra lá o nosso cariótipo agora de novo. Quando você tira foto das estruturas celulares, ou seja, dos cromossomos das células, você consegue fazer... É um trabalho minucioso. Vai fazendo recorte mesmo das fotografias e vai unindo para formar esses parezinhos que vão ser distribuídos aí nos 23, né? Sendo que 22 são os autossomos e os XY são os heterossomos, que são os cromossomos diferentes relacionados à sexualidade.
Então, olha como que o Y, né, é tão distinto do cromossomo X, que é da parte feminina, tá bom? Seguindo agora para um cariótipo feminino. Olha lá, gente, olha, dá um foco aí, um close, prof, no cromossomo 21. Olha como esses cromossomos são pequenininhos, né? Tá vendo? Eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, né? Parece até uns pingos, né? Mas você vai formando ele, você vai juntando, vendo o que são mais familiarizados ou são mais semelhantes, né? Na verdade. Existe visualmente, a gente já pode perceber que existe uma lógica no tamanho deles, né? Quando vão organizar, né, professora? Você percebe que os pares semelhantes vão ficando um ao lado do outro. Ou seja, a gente consegue perceber que para a organização do cariótipo é observado aí a morfologia de cada um desses cromossomos, ele vai fazer par com aquele que mais se assemelha a ele, né? Exatamente. Até o último par, que no caso são os pares ali dos sexuais, que no caso das mulheres podem ter uma semelhança, né? Tem uma semelhança. E no caso dos homens, a gente percebe que o X não é tão igual ao Y, né? Bem diferente em tamanho, né? Vamos seguindo? Então, olha só, aqui focando mesmo nos cromossomos sexuais, e aqui a gente vai lembrar de um ponto importante, tá? Em relação aos cromossomos sexuais. Esses cromossomos, a gente já viu que eles fazem parte do DNA. E esse DNA é constituído por vários nucleotídeos, onde você vai ter os trechos que vão identificar cada porçãozinha dos genes, certo? Esse parzinho de genes que a gente viu que é formado pelos alelos, certo? Agora, olha o cromossomo X. No cromossomo X, você tem uma parte vermelhinha aqui em destaque, tá vendo? E esses genes que estão aqui, eles vão corresponder à herança, chamada a herança ligada ao sexo, que nós já falamos anteriormente. O daltonismo, a hemofilia, que nós vamos falar ainda, continuar falando nessa aula. Elas estão relacionadas, então, genes que estão nessa parte superior. Essa região aqui, ó, é do centrômero, tá? Tem aquela partezinha do estrangulamento que eu falei. Então, essa parte aqui não corresponde, não tem correspondência aqui, ó, para o cromossomo Y, tá? Por isso que a gente diz que é herança ligada ao sexo. Quase eu falei checho. Essa outra extremidade aqui, ela carrega os genes que são a herança ligada parcialmente ao sexo. Ou seja, tá ali relacionada aí com os cromossomos autossomáticos, tá? E a gente tem no Y um trechozinho que também não tem correspondente no cromossomo X, que é a restrita ao sexo, lembra? Só os homens serão afetados por essa herança, tá? E aí nós temos só um trechinho aqui, ó, então que eles vão compartilhar o X e o Y, tá? Que são as heranças autossômicas. Tranquilo aí? A gente consegue então perceber que além do formato, do tamanho, eles também vão diferir em relação à constituição desses genes e para as heranças. A parte não compartilhada do X, que não tem compartilhamento no Y, então vai formar as heranças ligadas ao cromossomo X, que a gente chama de heranças sexuais, tá bom? Que a gente vai ver também nessa aula que existe uma exceçãozinha em relação a esse padrão de herança, que o professor Silvinho trouxe numa aula que a gente estava falando sobre isso, ele lembrou e a gente vai falar dela hoje, tá bom? Então, professora, só um adendo aqui, né? Aqui essa região que não tem um correspondente lá no cromossomo Y, a gente chama de região não homóloga, ou seja, ela não tem uma outra metade, digamos assim, para fazer combinação com ela. Então, por exemplo, uma doença recessiva, uma característica recessiva que vai se apresentar nessa região do cromossomo X, nessa região aqui, ela não vai ter alguém para dominar ou fazer um par com ela aqui nessa região, porque essa região não tem nada. Então, características recessivas que aparecem nessa região não homóloga do cromossomo X, elas, mesmo sendo recessivas, elas podem se expressar na pessoa, né? Que
Porque é aquela situação que a gente viu que toda característica recessiva, ela só se expressa quando ela vem em dose dupla, né? Mas nesse caso, ela vindo mesmo sozinha, ela pode expressar o fenótipo que ela traz. Se for uma coisa boa, vai ser uma coisa boa. Se for uma coisa ruim, vai ser uma característica ruim, tá bom? Só para vocês saberem. Bem colocado. Vamos seguir, então. Quando a gente observa a figura abaixo, a gente tem uma parte do cromossomo X que não possui alelos em Y, né? Isso é justamente a parte que o professor estava falando aqui, a região não homóloga, né? Do cromossomo X em relação ao Y. Tá? Vamos seguindo? Agora a gente vai falar sobre a determinação do sexo. Então a gente sabe que a espécie humana tem o sexo masculino e o sexo feminino, tá bom? Então olha só, no homem a constituição genética é representada por 44 cromossomos autossômicos, sendo completados aí para dar os 46 pelo X e pelo Y, ok? Então a constituição genética do homem é 44XY. E da mulher, professora? Se sublinha na prova. 44XX. Certo? Porque os 44 são autossômicos, mais os dois vai dar os 46 cromossomos ali. Só que quando a gente fala em produção de gametas, a mulher só pode produzir gametas 22X. Não tem para onde correr, tá? E o homem pode produzir dois tipos de gametas, do X 22X e 22Y. São certo? os homogaméticos e heterogaméticos, né? Exatamente. A mulher, ela é homogamética porque ela só produz um tipo de cromossomo sexual. Os heterogaméticos, que são os homens, eles podem produzir, tem espermatozoide que tem 22 mais o X e tem espermatozoides que tem 22 mais Y. Né? Um ponto muito importante, olha para mim. O professor Silvinho, olha para mim, o professor Silvinho... Olha para cá. O professor Silvinho é homem e ele tem, nos seus gametas, a constituição gamética dele, a constituição genética dele, ele é XY. Para ser homem, ele é XY. Só que ele carrega nos seus gametas, nos seus espermatozoides, o 22X, que vão se unir aos 22X. Ele tem um casal de filhos, né, gente? Então, ó, para formar a filhinha dele, ele teve que passar o 22X do gameta dele para se unir com o 22X da mulher dele. Deu a menina. Ele tem um menino. Então, aí agora entra o outro tipo de cromossomo dele, o 22Y, para se unir aos 22X da mulher dele, para formar um indivíduo que é o menino. Certo? Então, mesmo que ele seja XY, ele produz esses dois tipos de gameta. Então, ele tem XX. Certinho? E detalhe, o X, né, o prof, como a gente está falando questão de herança, e o X que eu produzo, ele é a cópia do X da minha mãe, no caso, né? Então aí é onde entra aquela situação de se tiver algumas doenças, por exemplo, relacionadas ao cromossomo X, vai se apresentar em homem. Por quê? Porque eu sou XY. O X é que corresponde à porção feminina. Mas, para que eu me forme, digamos assim, enquanto organismo masculino, é preciso o quê? Que eu tenha um X na composição. Então, eu tenho X, eu tenho porção feminina no meu organismo, mas eu tenho o Y que vai definir as características reprodutivas masculinas, entendeu? Mas todo homem, ele tem uma porção feminina, geneticamente falando, tá bom? Então, eu sou homem, quem define a minha porção masculina é o Y, mas eu produzo o X também, porque eu tenho na minha composição o X. Exatamente, prof. Então, vamos lá. Os indivíduos que formam, né, só um tipo de gameta, quanto aos cromossomos sexuais, são denominados homogaméticos, no caso a mulher. E indivíduos que produzem dois tipos são chamados de heterogaméticos, tá bom? Então, homogaméticos XX, heterogaméticos XY.
Logo, na espécie humana, o sexo feminino é homogamético, enquanto no masculino é heterogamético, que foi o que a gente estava falando, tá bom? Olha só. Em relação à determinação do sexo, aí aqui a gente vai fazer rapidinho aquele cruzamento, só para você verificar que a gente vai entrar nessa questão de proporções, né? Ou probabilidade, masculino e feminino. Então vamos lá, prof, colocar lá no menino. Tão lindo, né, esse menino, gente? Sim. XY, né? A menina lá, XX. Ok. E agora eles tiveram um menino. Como é que vai ficar ali, prof? A gente vai fazer os cruzamentos dali. X do pai. X do pai com um X da mãe. O Y do pai, no caso, né? Oh, tá, realmente, eu viajei aqui. Deixa eu apagar. Pode. Vamos lá. Vamos começar de novo. Tá, então aqui eu fiz um XY. Isso. Aqui eu fiz um XX. Aí... Ele é menino, então ganhou um do pai. Aí, você quer que eu complete as outras ligações? Isso. Ah, tá. Bota só a representação do menino agora, XY, né? Isso. Tranquilo. Aí agora, ele teve outro menino. Esse outro menino também vai ser... Ok. XY. E a menininha... XX, né? Pronto. Que vai dar XX. Lembrando que é sempre um do pai e da mãe. Um do pai e um da mãe. XX. Pronto. Cadê outra menina? Apareceu o X primeiro e a menina não apareceu. Ok, eu Aê! fiz só a conta aí. Galera, o que a gente consegue perceber, então, em relação à espécie humana? O sexo, tá? A probabilidade desses eventos de um casal ter, na primeira, né, gestação dessa mãe, dessa mulher, ter um filho homem é de 50%. E nascer menina, também 50%, ou seja, um meio, né? Então, independente de quantos filhos essa família for ter, a frequência, ou seja, a probabilidade desse evento acontecer é a mesma tanto para o homem quanto para a mulher, para nascer menino ou para nascer menina. Por que, pessoal? Por que esses 50%? É porque só existem essas duas possibilidades, entendeu? Sim. Então, ou é metade de chance de ser um, ou é metade de chance de ser outro. Por isso é sempre esses 50%. É tipo uma porcentagem padrão. As probabilidades, elas levam em consideração quantas possibilidades você tem, tá? Se você tiver, por exemplo, se você tivesse 3 possibilidades, era 1 para 3, entendeu? Mas como você tem 2, é 1 para 2, que é a mesma coisa que meio. E percentualmente falando, isso é 50%. Ok? Mas se Deus quiser, ainda vou chamar a professora Lúcia para falar disso com a gente em matemática, para explicar, bem bacana. Vamos lá? Então, essa é a questão da probabilidade. Agora que a gente vai ver, visualizar melhor esses alelos, tá bom? Vamos lá, então, prof? Vamos lá. Então, a gente tem ali, ó, no indivíduo masculino, tá vendo? Aqui esse desenhozinho fica bem legal, porque vocês conseguem realmente perceber aquela parte lá do amarelinho no homem, que representa o Y, que é aquela parte que não tem correspondência também no cromossomo X. Que aí vai ser as heranças ligadas ao sexo, né? Ou restrita ao sexo, que só os homens vão receber essa herança. E a parte azulzinha está relacionada àqueles que vão estar sendo relacionados ao sexo. Então, o daltonismo, a hemofilia está ali. E a parte inferior desses cromossomos são os genes, né? Que compartilham aí fora relacionado à sexualidade, tá? Aqui, pessoal, basicamente, a gente tem o que eu acabei de fazer, só que eu fiz o XY lá e o XX à mão, e aqui já tem o esquema pronto. Se você prestar atenção, ó, esse aqui é o X, esse aqui é o Y. O que é que ele faz? Ó? Ele pega daqui e junta com esse, dá 2 iguais. Nesse caso aqui são XX. Aí ele vai pegar esse mesmo e junta lá com o outro, vai dar esse aqui. Aí, no caso, XX, 2 mulheres. Aí ele vai pegar esse aqui, junta com esse, vai dar XY. Aqui, um homem. E esse, de novo, vai dar um XY. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que aqui está de uma forma mais didática, né? Mais apresentável. Naquela lá, eu parecia assim que... Né? Vai ser que eu estava a mão tremendo, né? Quando eu fiz aquilo. Então, é isso, pessoal. Você vai pegar... Você imagina o XY
E o XX como se fosse aquela duplinha que a gente vê lá na recessividade e na dominância. Aí você faz aquela ligação, você pode até usar aquele quadro de Pinet, se você quiser também, você pode fazer assim, dessa forma que a gente fez, um chuveirinho. E também a gente pode fazer pelo quadro de Pinet. O importante é a gente fazer essas ligações e chegar na conclusão final, que no caso aqui é 50%. Então quer dizer que num total de 100%, metade é chance de ser mulher e metade é chance de ser homem, né? Então, essa aqui, geneticamente, é a determinação do sexo, beleza? Beleza, prof. Agora a gente vai falar sobre as deficiências, tá? Dessas heranças, tá? Então, vamos lá. Como a gente falou para vocês, identificou, a gente viu aí que tem, certo? A parte da herança ligada ao sexo, partezinha azul, que não tem a parte homóloga no cromossomo Y. No cromossomo Y, você também tem um trechozinho também não homólogo no cromossomo X, esse aqui é o X, esse aqui é o Y, tá? O Y ele é menor, tá, pessoal? Sempre no par sexual, o Y ele é o menor e o X é o maior. Tá? E aí você tem a herança restrita ao sexo e aqui a herança independente do sexo, tá? Essas duas regiões aqui, elas são homólogas nesses cromossomos, certo? Por isso que a gente vai ter essa variedade de heranças acontecendo entre os indivíduos, nos casamentos. Aí a gente tem a primeira aqui, que nós já falamos, que é a herança ligada ao sexo, ou seja, associada ao cromossomo X. Daltonismo, certo? Se você, meu querido aluno, estiver observando esta imagem aqui e você identificar nessa mistura de cores, você visualizar a imagem dos números 74, você tem uma visão normal, tá? Se você, querido aluno, falou, professora, onde é que a senhora está vendo 74 aí? Eu te digo que você tem uma herança ligada ao sexo. Porque se você estiver vendo o 21 em vez do 74, você tem daltonismo. Ah, professora, eu vou morrer! Não tem nada a ver com isso, tá? Simplesmente você não tem a capacidade de distinguir certas cores. E quem vê o 95 é a soma dos dois, é um olho, é outro. Ai, botou, prof. Mas é isso, pessoal, o daltonismo é essa doença aqui, esse defeito da visão que tem, a pessoa tem a dificuldade. Não pode doença, prof. Agora realmente. A deficiência uma é herança genética, né? Você não consegue distinguir cores como os outros. Tem certas... olha, você conviver com uma pessoa daltônica, minha mãe é daltônica, e aí ela falava assim, menino, pega a toalha verde. Aí a gente trazia, menino, pega a mamãe tá aqui, é um negócio complicado, sabe? Porque vai falar pra gente fazer uma coisa, a gente faz e a pessoa não tá identificando aquela cor, né? Mas vamos lá. Então ela trata-se de uma incapacidade relativa à distinção de certas cores que na sua forma clássica geralmente cria uma confusão entre o verde e o vermelho, tá? Então a gente tem os possíveis genótipos aqui, presta atenção. Esses aqui são os fenótipos. Então a mulher normal, ela vai ser XD maiúsculo, XD maiúsculo. A mulher normal portadora, ela vai ter um Dzão, mas ela vai ter o Dzinho, certo? Na mulher daltônica, tudo vai ser Dzinho, olha lá, XDzinho, XDzinho. No homem normal, como o homem ele tem o Y, ele só pode ter no X o Dzão, aí ele vai ser normal. E no daltônico também no X o Dzinho, tá bom? Para ser daltônico. Em cima disso, a gente pode fazer, então, esses cruzamentos e verificar as possibilidades desse daltônico, uma pessoa daltônica, casar com uma portadora ou casar com uma pessoa normal e a gente vai ter frequências diferentes. Lembrando que os homens
tá? Eles vão passar a característica, esse alelo Dzinho para as mulheres, e elas só vão passar essa informação para as mulheres quando ela casar com um homem daltônico e ela for portadora, tá? Se ela casar com um homem normal, ela vai passar somente para o homem. Ok? Vamos seguindo? A gente também tem agora aqui a hemofilia, que é um grupo de doenças genéticas hereditárias que prejudicam a capacidade do corpo em controlar a circulação do sangue ou a coagulação, o qual é utilizado para parar a hemorragia de um vaso sanguíneo quando ele é quebrado, tá? Então, olha só como é que a gente tem aqui, ó. Esse indivíduo aqui, normal, tá? Não afetado, ele é casado com uma mulher afetada, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou aumentar, porque senão não dá pra ver. A mulher X, o homem aqui XY. Vou colocar pra cá, porque senão eu não consigo enxergar. A mulher ela é portadora. A gente tá falando de hemofilia. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Hzão e o Hzinho. Então, o Hzinho é que vai determinar, em homozigose, ela ser afetada, mas ela só é portadora. O homem, ele é normal, então ele tem o Dzão, ok? Aí, quando a gente vai fazendo os cruzamentos, a gente vai ter essa frequência aqui, ó. Você vai ter um homem, um menino, filho do sexo masculino não afetado. Você vai ter uma menina também não afetada. Você vai ter uma menina que é portadora do gene Hzinho. E você vai ter a frequência de um filho que é afetado, ou seja, ele é X, Dzinho, Y, tá bom? Então, a frequência seria aqui, ó, 50% deles, né, normais, e aí 25%, nossa, ficou lindo esse 25%, deixa eu fazer mais pra cima. Ele parece qualquer coisa, menos 25%. Menos 25%. Só tem esse casal aqui, ele sendo normal, casado com uma mulher portadora, só passou esse gene para quem? Para o menino, tá? Os outros vão ser normais e a menina vai ser apenas portadora. Ok, gente? Vamos seguindo? Agora a gente tem a herança autossômica influenciada pelo sexo. Você lembra? O professor Silvinho trouxe pra gente essa informação na aula anterior. Não sei qual das aulas, mas foi uma aula anterior aí, né, prof? Nesse grupo, a dominância é influenciada pelo sexo. Herança em que dentro do par de genes autossômicos, um deles é dominante nos homens e recessivo nas mulheres. E o inverso ocorre com o seu alelo. Na espécie humana, então, temos a calvície. Agora, nesse caso, professora, só para lembrar, ela está lá nos genes autossômicos, mas se for homem, né, vai se expressar. Dependendo do que for, né, vai ser influenciada. Se for homem, no caso a calvície, né, vai funcionar como dominante. Se a pessoa for mulher, vai funcionar como recessivo. Então, é mais fácil ela se manifestar no homem, no caso, né? Então, vai depender do sexo do indivíduo. Então, olha só. O indivíduo com genótipo Czão, para o homem, um único alelo Czão é dominante. Então, ele vai ser calvo. Se ele tiver, prof, o Czão e o Czinho, ele continua sendo calvo, porque no homem a presença do Czão é dominante, tá bom? Na mulher, por isso que a gente está falando, influenciada pelo sexo, porque na mulher pode vir o Czão, ela vai ser calva, tá? Quando eles estão em heterozigose, ou quando eles estão em recessividade, a mulher não tem calvície, tá? Por isso que então, ela só se manifesta essa característica na mulher se for em homozigose dominante. Se for recessivo, não tem nada. Por que que então o alelo, olha aqui pra mim, por que que então o alelo Czão está dominando aí a parada no caso do homem, tá? A gente lembra que essa calvície é chamada de alopécia androgênica, né? E então, é mais frequente nos homens porque os homens produzem que tipo de hormônio? Testosterona.
E essa testosterona tem grande influência em relação a essa dominância de um desses alelos. Na mulher, nós produzimos testosterona, mas em pequena quantidade. O homem é elevado. Então, o que vai acontecer? A gente só vai manifestar a calvície, que é ruim, né, cara? Calvície E é mais mulher, raro, né, professora? É Você muito vê raro, mulheres mas acontece calvas. e realmente, quando a mulher está estressada, aumenta mais. Nossa, é um transtorno, gente. Pro homem fica bonitinho, não é? Não fica feio. Eu acho o careta charmoso. Eu acho. Mas pra mulher, galera, não pega bem. É melhor ter os cabelos aqui nos cobrindo, né? Mas enfim. Tá bom? Então por isso que ela é uma herança influenciada pelo sexo. Porque devido à presença dos hormônios, tá? Que são diferentes no homem e na mulher. Então um alelozinho dominante pro homem já, se ele tiver, já nasce calvo. Mas lembrando, não é uma herança ligada ao sexo. Era uma herança autossômica, mas o hormônio que vai depender produzido... do sexo da pessoa. Por isso que Exatamente. influencia. Se for mulher, o homem vai influenciar com que ela apareça, que ela se manifeste ou não, aquele fenótipo, né? Exatamente. Lembrando que isso que a professora falou aí é o genótipo que vai expressar um determinado fenótipo. Sempre familiarizem-se com esses termos, tá, pessoal? Isso aí é bastante importante. Então, olha lá na tela, a gente tem aí vamos lá, os tipos, né? O início dessas calvícies, iniciando aí em ponto estratégico, vamos dizer assim, no homem, e ele já vai percebendo, né? Essas entradinhas começam a surgir, vai se aprofundando, e aí começa no centro da cabeça também essa perda acelerada de pelos, tá bom? E, galera, essa, então, foi a nossa aula sobre as heranças, e a gente falou sobre esses caracteres que nos distinguem, certo? Os genes que nós compartilhamos, que estão ali relacionados aos genes autossômicos. E, tão importante, né, prof? Exatamente. Esses espareamentos desses alelos para determinação de características ou de deficiências que independem da nossa vontade. E outra coisa também, eu acho que foi muito importante para você perceber aqui na prática, durante a nossa aula, que tem características relacionadas ao cromossomo X, que é o cromossomo feminino, mas que podem aparecer lá no homem, justamente por aquela região não homóloga. Ele não tem quem combata aquele gene, né, da deficiência. Então ela vai acabar se expressando, ele fica desprotegido, sem nenhum homólogo para parear com ele, entendeu? E aí fica da herança cromossomo ligado ao cromossomo X. E isso é genética, pessoal, tá bom? Foi o que a gente viu. A gente viu, essa aula ela é bem essência de genética, né, professora? Como que agem as coisas juntas para formar o homem, a mulher, a região não homóloga, heranças que a gente tem de um ou de outro, e por que essa herança aparece na gente, mesmo vindo do X, né? Muito interessante. A gente frisou na espécie humana, mas isso pode acontecer também na espécie animal, tá bom? Verdade. Tchau, Vamos lá. galera. Revisão.